Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Eu tive um pouco afastado do canal aí porque eu estou fazendo alguns novos negócios, estou com alguns novos projetos em andamento. Já estou bem atrasado, o filme já saiu faz tempo, eu assisti na pré-estreia, mas vou falar um pouquinho sobre ele, então vamos lá. O filme cobre um dos arcos mais famosos aí dos quadrinhos dos últimos anos, que é o arco da Guerra Civil, e ela coloca Capitão América contra o Homem de Ferro em lados opostos, quando os governos mundiais decidem que os Vingadores devem ter algum tipo de vigilância e eles propõem o Tratado de Sokovia através da ONU, onde os heróis só vão poder agir com a anuência da ONU e quando a ONU autorizar e julgar necessário. E de um lado fica o Homem de Ferro, do outro o Capitão América. E eu acho que as mudanças, as diferenças entre os quadrinhos e o filme foram positivas porque eles amadureceram um pouco a trama, enquanto nos quadrinhos toda a história é basicamente nos Estados Unidos e tudo que acontece, o registro é uma lei americana e se eles quisessem fugir desse registro bastava fugir para outro país. Nesse filme o tratado é uma coisa global e além disso, nos quadrinhos os responsáveis pela Guerra Civil, os grandes catalisadores foram um grupo de jovens que faziam parte de um reality show e eles acabam desencadeando uma explosão numa escola que mata milhares de pessoas. Nesse filme não, os culpados são Tony Stark, Capitão América, o Thor, mas a história basicamente é essa, ela reproduz muito bem o Guerra Civil, apesar de não ter tantos personagens, o filme consegue dar motivação para todos eles, o filme consegue fazer você ficar o tempo todo duvidando de um lado, duvidando do outro, se questionando qual lado é melhor. Eu reassisti os dois primeiros filmes do Capitão América antes de assistir o Guerra Civil e toda a história dos três filmes gira em torno da amizade entre ele e o Bucky. No primeiro filme ele quer seguir o Bucky para a guerra, no segundo filme o Bucky retorna como soldado invernal e nesse filme ele está tentando defender o amigo dele. E eu acho que isso é uma motivação muito forte para ele. O Tony Stark tem nesse filme um dos melhores arcos que ele já teve, mesmo somando os Vingadores e os filmes solo dele. A ação do filme é incrível, é praticamente perfeita, todas as cenas de ação são muito boas. Teve a cena entre o Soldado Invernal e o Capitão América no filme anterior, que todo mundo aclamou como uma das melhores cenas de ação já feitas, cenas de briga mano a mano, e nesse filme tem várias cenas chegaram no nível do Soldado Invernal e até ultrapassaram, e uma cena lendária que vai ficar para a história do cinema, uma cena de 20 minutos quase num aeroporto, que todo mundo luta contra todo mundo. O último filme que eu achei comparável em termos de ação nos últimos tempos foi o Mad Max do ano passado. Um dos pontos que todo mundo critica nos filmes da Marvel é o excesso de humor, e nesse filme o humor foi todo concentrado no segundo ato e foi muito balanceado. Eu acho que essa é a palavra desse filme, o balanceamento do filme foi muito bom, ele soube dar importância, não foi igual aos Vingadores, que ele dividiu o tempo entre cada um dos Vingadores, não, nesse filme o Capitão América é de longe o protagonista, mas cada personagem teve o seu momento de brilhar. Agora o ponto que estava todo mundo querendo saber antes do filme é o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha está brilhante. Em duas cenas que ele aparece no filme, ele já foi a melhor versão do Homem-Aranha que a gente viu no cinema. Ele é aquele Homem-Aranha dos quadrinhos, brincalhão, que tem que estudar. E as cenas de ação com ele são extremamente divertidas, como já era de se esperar, mas eu acho que eles utilizaram o personagem em duas cenas, ele foi mais bem explorado do que todo mundo imaginava. Outra questão para o filme era o Pantera Negra também, ele tem um ar de realeza, ele foi muito bem aproveitado, com certeza vai ser o Pantera Negra definitivo aí dos cinemas. Fiquei muito animado para o filme solo dele, ele tem umas lutas muito legais também, a armadura dele é fantástica. Outro ponto negativo que muita gente cita nos filmes da Marvel é o vilão, e novamente teve um vilão relativamente mal aproveitado, foi o Zemo, não um Barão Zemo, igual a gente conhece nos quadrinhos, a origem era completamente diferente. Mas eu acho que ele serviu o ponto dele de avançar a trama, ele faz algumas coisas que ajudam na briga entre os heróis. E o mais importante de tudo, as motivações dele são bem claras e são até tocantes. Ele é um vilão muito bem desenvolvido, ele não tem poderes, mas ele consegue expressar muito bem o que ele sente e ele tem uma cena final muito boa com o Pantera Negra. E eu acho que ele cumpriu o papel dele, ele não vai entrar em nenhum hall da fama dos melhores vilões, etc. Ele pode até ser considerado um vilão ruim, mas a Guerra Civil não precisa ter vilão, porque o pano de fundo é o que importa, que é a briga entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Então eu acho que o filme soube balancear perfeitamente momentos de humor com momentos dramáticos. Tem um momento muito tocante no final envolvendo Tony Stark, que é excelente também, ele tem uma revelação muito grande,
que ele ainda não sabia. Então eu acho que o filme soube balancear de forma genial os momentos de humor do Homem-Formiga, do Falcão e etc. Eles colocaram bastante personagens bastante engraçados também no filme. O Homem-Aranha está brilhante. Então, por isso, por ter conseguido balancear tão bem, por ter inserido dois personagens icônicos de forma genial, eu vou dar para o filme 5 estrelas. Para mim ele ultrapassa um pouquinho o Dark Knight do Nolan, porque ele tem um escopo maior, ele envolve mais personagens e ele soube balancear melhor o tom, mas o Dark Knight também é um dos meus filmes favoritos, também ganharia 5 estrelas. Tudo começou nesse filme aqui, um dos projetos mais ousados da história do cinema. Eles começaram com o Homem de Ferro e foram evoluindo até chegar nesse Guerra Civil, e vamos ver o que vai ser daqui pra frente do universo Marvel. Então basta se inscrever no canal, comente aí qual o seu filme de super-herói favorito, qual o melhor filme do ano, Deadpool, Batman vs Superman ou Guerra Civil. Diga aí nos comentários. Valeu e nos vemos em breve.